muito mais homem do que mulher no mercado de tecnologia. As empresas querem contribuir para empregar mais equidade de gênero a esse mercado. Existem algumas formas de dar essa contribuição, mas a solução não é imediata. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar hoje aqui no podcast Roberts Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho duas convidadas para tratar desse tema que é tão importante para o mercado como um todo. Deixa eu começar aqui pela Ana Paula Corazzini, que é diretora de tecnologia da Eugin. Essa empresa brasileira aqui, olha, tem 72 anos de vida, tá? E ela tem como missão simplesmente estar na casa de todos os brasileiros, até porque é uma empresa brasileira, né? Tem diversos produtos, começou lá atrás com a máquina de costura, foi evoluindo, avançando, hoje tem vários segmentos em que a Eugin atua: bens de consumo, ar-condicionado, eletrodomésticos, energia solar, refrigeração e automação comercial e por aí vai. Ana, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu acho que é um assunto que bastante me interessa e que me empenho, né, em fazer a diferença aí na Eugin e na vida, né, por mais mulheres aqui na tecnologia. É isso aí. E do lado de cá, da Robert Half, quem tem uma missão parecida é a Maria Sartori, que sempre participa com a gente aqui. Eu tenho o prazer, a alegria de receber mais uma vez a Maria, que é diretora associada aqui da Robert Half. Maria, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Obrigada, Cássio. É um prazer estar aqui de novo com você, fazendo esse bate-papo de um assunto tão importante, com uma profissional, tendo a honra aí de conversar com uma profissional como a Ana. Obrigada de coração. Imagina, a gente que agradece. E olha só, de cada 10 profissionais de TI, estima-se que sejam 8 homens e só 2 mulheres, né? E a gente vê isso ao longo da trajetória inteira, né? Você vai lá na faculdade, já mais ou menos se configura assim, e isso vai, né, naturalmente permeando o mercado. E ao mesmo tempo que muitas empresas e pessoas buscam equidade nesse sentido. E como é que se faz isso, hein? É um trabalho que começa na base, talvez? O que a gente vê funcionando muito bem no mercado, Cássio, é exatamente esse trabalho quando é feito da base. De qualquer maneira, como você bem mesmo disse, o dado atual que a gente tem é que 80% hoje da mão de obra voltada ao mercado de TI é uma mão de obra masculina. Então, não dá para a gente esperar a próxima geração para fazer alguma coisa, né? É importante e urgente que seja feito nesse momento. E é por isso que é tão importante ter profissionais que inspiram a gente em posições de liderança importantes como a Ana, para servir de exemplo para essa nova geração que vem vindo e também para as gerações que já estão aí no mercado buscando oportunidades. E em cima dessa questão, Ana, eu queria aproveitar a deixa do Cássio e te perguntar quais foram aí os principais desafios que você teve durante a sua carreira e diferenciais que você acredita que te suportaram para chegar onde você está hoje. Obrigada aí pela pergunta. Eu acho que é bastante pertinente, né? Como vocês mesmos disseram, a área de tecnologia ela é predominantemente masculina, então eu sempre sou minoria, as mulheres, né, em posições de liderança na tecnologia, são sempre minoria nos eventos, às vezes a gente não chega a 10%, né, de participação num evento, e acho que, em função disso, a gente tem que ter uma missão aqui de como é que a gente fomenta, né, a entrada de mais mulheres nessa área de tecnologia, como é que a gente cria essa base e que a gente tenha as mesmas condições, né, de disputar e estar, né, presente nos cargos de liderança das empresas. Eu acho que são N os desafios, né,
voltando aqui um pouco à sua pergunta, eu acho que o mundo, né, ele tem que viver de complementariedade. Eu acho que essa é a beleza que eu falo da equidade, porque tem competências e nuances, né, que a mulher ela tem mais e outras questões o homem tem mais, né? O homem às vezes é mais objetivo, a mulher é mais detalhista. Eu diria que um dos diferenciais que talvez, né, me fizeram, né, chegar até onde eu estou hoje é assim conseguir administrar vários pratinhos ao mesmo tempo, né, que a mulher consegue fazer N coisas, né, ao mesmo tempo, tudo junto, e trazer isso adiante, né, e cuidar dos detalhes, né, cuidar, né, que assim a nossa área é uma área muito processual, né, tecnologia é uma área também bastante processual, então é cuidar, né, que esse processo, nos detalhes desse processo, que diferença a gente faz, mas entendendo, né, as características de cada negócio, como é que a gente contribui e como a gente complementa, né, as nossas expertises para que a gente entregue um todo melhor. Então, acho que a diferença, assim, não é disputar com ninguém, mas é somar com alguém as competências que a gente tem, né, várias competências para que a gente tenha um melhor lá na frente. E eu acho que talvez aí essa diversidade, né, e acho que administrar várias coisas ao mesmo tempo, acho que é uma característica feminina muito forte, que me ajudaram, né, a chegar aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, com ambientes complexos, como eu já trabalhei em tecnologia. Eu acho que a questão, né, da base que você coloca muito bem é uma das coisas que para o futuro a gente tem trabalhado agora para que a gente diminua esse gap, né? Eu gosto de até usar o exemplo que a forma como eu entrei na Eugene foi muito bacana, num processo que eu diria que foi bastante igualitário na sua condução. O que eu quero dizer com isso? Que houve um compromisso, né, da empresa em entrevistar o mesmo número de homens e mulheres para a posição. Então já começa por aí, é um desafio achar mulheres, né, para conseguir essa equidade, dado que a discrepância que a gente tem na área. E acho que isso são ações que, assim, lá na frente, a decisão, né, pode ser qualquer uma, mas que a oportunidade, ela foi dada de forma igualitária, né, as mesmas, foram 5 homens e 5 mulheres para a posição, mas elas foram, né, na mesma quantidade, e lá na frente, né, a decisão pode ser qualquer de uma das pessoas. Por minha sorte, né, eu fui a escolhida por estar aqui hoje, mas foi por um processo que trouxe uma igualdade, né, no volume, pelo menos, né, da opção de escolha. E a gente acho que tem que começar a olhar um pouco para isso também, para a gente conseguir ter um maior equilíbrio nas posições de liderança, principalmente nas áreas STEM, né? É que é interessante saber que o seu processo foi assim, porque essa é a política que a gente vê dando mais resultado positivo quando a gente pensa em equidade, quando já no processo seletivo ambos entram com a mesma possibilidade. Então, que interessante saber que na Eugene já foi feito dessa maneira, e essa, na verdade, é a sugestão que nós da Robert Half damos para os nossos parceiros, para as empresas que a gente acaba mantendo contato, quando eles nos pedem e comentam essa dificuldade, principalmente na área de tecnologia, comentam a dificuldade de encontrar mulheres para as posições, como a gente faz para aumentar o número das mulheres. Essa é a primeira sugestão que a gente dá, né? Fazer um processo seletivo onde tanto homens quanto mulheres tenham as mesmas chances, cheguem no mesmo número aí no tomador de decisão final, porque aí a gente tem certeza que a gente deu a mesma possibilidade. O que mais dá para fazer, então, na hora de fazer o processo seletivo? Essa é uma, né, Maria, que a Ana Paula trouxe, e você indicou que é uma recomendação número 1. Tem outras boas práticas que dá para fazer? A gente gosta bastante, Polite, a gente começou o podcast falando a respeito disso, de trabalhar na base. Em relação ao processo seletivo propriamente dito, essa é a ação mais simples, entre aspas, porque, obviamente, não demanda uma questão nem mesmo de investimento financeiro, né? Mas quando a gente fala em políticas para atrair, para reter e para promover mulheres dentro dessas posições, a melhor opção, a melhor situação é sempre o trabalho desde a base, a possibilidade de ter
mais profissionais na base do sexo aí feminino para, obviamente, emergirem novos líderes. Então, se eu pudesse deixar 2 sugestões, seriam nesse sentido, e existe um papel bastante importante, Cássio, que eu até gostaria de ouvir a Ana a respeito disso, que é como as líderes mulheres que já estão numa posição de liderança, como que elas podem suportar outras mulheres que trilhem essa carreira. A gente, dentro do mundo corporativo e cada vez mais dentro do mundo da tecnologia, a gente vem muito falando a respeito da sororidade, né? Do suporte aí que mulheres dão às outras mulheres. E quando a gente participa dos fóruns femininos, eu tenho certeza que a Ana participa aí de alguns relacionados à liderança feminina dentro de tecnologia, a gente discute bastante isso. Então, Ana, eu queria te ouvir um pouco como líder, como você acaba dando o suporte, acaba aí estimulando outras mulheres a trilharem essa carreira, não só como você como profissional, mas como você sugere que outras líderes façam. Não, legal. Eu acho que, assim, a gente vem trabalhando muito nessa direção. Aqui na Eugene, né, teve rapidamente um evento, a gente fez aí um evento no Dia, né, Internacional das Mulheres, aqui a comemoração no mês, e eu tive a oportunidade de falar, né, com quem estava aqui, dizendo um pouco, né, que caminho é esse, né, e como é que a gente inspira outras mulheres também a chegar, né, nessa trilha, né, quais são os desafios que a gente enfrenta e como é que a gente se suporta. A gente precisa ser uma rede de apoio uma para as outras. Fora isso, né, eu faço parte de uma associação, né, sem fins lucrativos, nós somos todas voluntárias na associação, que é a Mulheres CIO, a MCIO, onde lá a gente tem vários programas de desenvolvimento para a base. Então a gente começa pela entrada de mulheres na tecnologia, então desde, né, os jovens mulheres ou mulheres que querem trocar de área e entrar também na tecnologia, sejam elas de que idade for, e a gente constrói desenvolvimento mesmo em parcerias com outras empresas para que a gente dê uma base para uma porta de entrada para que essas mulheres sigam na carreira de tecnologia. Não só ser uma base, mas também ajudar na colocação no mercado de trabalho. Então, somos, né, várias associadas, a gente divulga, a gente cuida dessas meninas até que elas estejam empregadas na área. Além disso, né, então o Pilar ele tem várias formas. Como é que a gente suporta? Primeiro que a gente faz mentoria, a gente tem redes de apoio, a gente consegue, né, uma apoiar a outra nessa rede da sororidade, porque também a gente trabalha com, eu falo, a gente chama lá, né, do segundo escalão, que são mulheres que não são a última cadeira de tecnologia de uma empresa, respondem eventualmente para um homem, mas que a gente tente, né, trabalhar o desenvolvimento dela para que elas cheguem num C-level também. E que desafio é esse, né? Como é que a gente consegue alçar o segundo nível gerencial, para virar um C-level numa empresa e ter uma representatividade, e a gente consegue, né, aumentar a nossa representatividade quanto à área de tecnologia. Então, ali a gente tem essas frentes de desenvolvimento, de mentoria, e mais do que isso, muitas vezes a gente mesmo se ajuda. Então, eu tenho lá, né, as mulheres que fazem parte da associação, e às vezes eu tenho uma coisa e falo, gente, eu preciso trocar ideia com alguém, né, do nosso dia a dia, e que talvez até esteja fora do meu contexto, mas que consiga me ajudar com um olhar externo e que dê uma sugestão, uma dica. Então, essa rede funciona muito, inclusive para isso, para as coisas informais, porque é necessário, senão a pessoa se sente muito sozinha, porque via de regra, a gente vai ser minoria onde a gente está. Então, assim, que redes de apoio são essas e como é que a gente ajuda no caminhar e desenvolvimento? Então, são várias ações. Eu sou mentora, né, e de várias pessoas, eu faço mentoria, né, direto, né, para ajudar no desenvolvimento. Muitas vezes eu também ajudo, né, numa luz, até numa luz quando as pessoas estão, né, a gente fala CIO do futuro, que são os níveis gerenciais, para que a gente dê, né, alguma orientação
pela nossa experiência, porque a gente também passou por percalços que a gente não teve essa rede de apoio, que hoje a gente se fortalece mais. Então, tem várias formas que a gente pode se ajudar, são vários grupos que nascem, né, e têm ganhado mais força para essa representatividade. Mulheres CIO é um deles, mas tem outros tantos, tem, né, o Women in Tech, eu participo de um outro que é fora do Brasil também, que aí é nível mais, né, de desenvolvimento desse level já, então, né, como é que a gente também ajuda no desenvolvimento para uma CIO virar uma CEO, eventualmente, e esse acolhimento, ele é muito importante para que a gente consiga, né, trabalhar, primeiro, expandir a base, porque se a gente não tiver um volume de base, certamente eu não vou ter o volume em cima, porque eu não vou ter candidatas que seguem nessa direção, e acredite, né, o último número do CAGED, a gente fala aqui na tecnologia, pelos números, né, de a março, né, porque era o mês das mulheres, a gente não chega a 13%. Então, é muito baixo, mas se a gente não começar a fazer nada agora, vai ser pior daqui a pouco, né? Vai piorando mais. Então, a missão que a gente carrega a gente tem que abrir o caminho, fomentar, muitas vezes a gente, né, fala, poxa, tem vagas, né, apesar daqui a Eugin ter, né, tido essa igualdade no tratamento, né, da posição em volume, mas tem vagas que são mais afirmativas para mulheres, né, porque provavelmente a empresa está precisando ter, né, uma diversidade maior e não tem, então ela já fecha para que isso seja possível. E aí vem também associado a isso, e a gente tem que até aproveitar o momento, né, dessa mudança de mindset de cultural, né, que na população em geral vem passando, que são também as práticas ESG que privilegiam a entrada de mulheres e essa diversidade, né, nas organizações. Então, acho que a sociedade também vem se movimentando para essa direção, e a gente que está aqui tem que ter esse senso de responsabilidade e missão de poder abrir esse caminho para que as outras consigam trilhar de uma forma mais tranquila, porque tem um mato que a gente está tirando da frente, né? Eu ia te questionar isso, Ana. Eu ia te questionar isso porque eu achei tão bonito você comentar que dentro da sua rede de apoio vocês acabam também discutindo questões mais informais e se ajudando, porque as questões informais elas também são importantes. E isso acaba eliminando aquele estereótipo de competição e trazendo, como você bem mesmo disse, uma ajuda e um acolhimento. E provavelmente você, quando você teve ascensão na sua carreira, você não teve essa possibilidade. Então, é bem positivo ver que essas novas gerações têm essas redes de apoio, não só pela questão do acolhimento, mas também para poder se inspirar, né? Então, a gente fala, né, tem uma geração que a minha para trás, provavelmente, veio muito em voo solo, né, assim, juntando uma, outra, às vezes eu cruzava com alguém na área, quantas vezes eu não era a única mulher da minha equipe inteira, né, de desenvolvimento, e muitos anos, assim, até hoje, às vezes eu vou em alguns eventos e falo, nossa, tá faltando mulher aqui, né, você tô sozinha lá, mas a gente quebrou muito mais cabeça, e eu acho que a minha geração, ela teve que se provar mais, assim, e não que isso tenha sido bom ou ruim, acho que é geração mesmo, é fase, né, sabe aqueles ciclos, e não me colocando nenhuma posição de vítima, mas porque a gente acaba sendo que se posicionar de forma mais contundente, brigando um pouco mais de frente, então às vezes até sendo, né, mais duro em alguns momentos, mas era a condição, né, que a gente cresceu num ambiente muito mais masculinizado. Hoje, o que eu percebo é que a entrada na área ela já está bem melhor. Então, se a gente olhar algumas empresas, a equidade na entrada, né, de base, analistas, ela já tem uma representatividade maior. Mas ainda, quando vai o funil, né, chegando lá para as cadeiras de liderança mais altas, nossa, aí fica muito discrepante. Aí a gente fala que, né, a representatividade ela não vai se perpetuando por esse funil, ela vem piorando. Então a gente precisa, de alguma maneira, trazer um pouco, né, de ajuda nesse sentido da equidade, de aumentar a boca desse funil e conseguir passar mais mulheres ali para ter um equilíbrio maior. Mas é bacana isso. Então a rede ela funciona como uma rede de apoio não só para o desenvolvimento, mas para as coisas que você precisa trocar com alguém e fala, deixa eu ligar para uma pessoa ali que
que eu confio, que está no meu relacionamento, está ali perto, é um networking essa rede também, e você tem insights, porque alguém já passou por aquilo, né, e pode te ajudar a encurtar caminho e você não, né, não ter que quebrar a cabeça de novo. Então, mas as mulheres na base, quando entram assim na faculdade, elas querem estar na tecnologia e não conseguem, ou elas não querem? Né? Porque eu puxei um dado aqui da associação, que tem um caso inverso em outras profissões, né? Segundo a arquitetura, por exemplo, o Censo dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil é uma proporção um pouco menor, né? Mas tem 2/3 de mulheres, 1/3 de homens. E assim, enfermagem, né? E você pega outras áreas que... E eu peguei a arquitetura, que é uma profissão super nobre, não que as outras não sejam, mas super técnica, né? Obviamente a enfermagem também né? Mas é que a gente não vê isso, por exemplo, talvez em medicina, não tenho acesso a esses dados, né? Ou advocacia, não parei para pesquisar. Talvez tenha lá, penda mais para um lado ou para o outro, né? Mas pegando uma área assim, né? Pô, glamourosa, tal, arquitetura, 2/3 para 1/3, né? E me parece assim, ali, sei lá, os homens não querem, e as mulheres querem mais, eu não sei. Né? O que acontece na tecnologia? A mulher quer e não consegue? Ou é um fenômeno tipo, sei lá, estou interessado em outras áreas, arquitetura e alguma outra? Eu acho que, assim, vai ter de tudo, tá? Não tem assim, eu acho que quer, mas olha, eu vou te falar que trabalhar na área de tecnologia não é uma coisa simples, porque pensa, né, e quantos war rooms eu já virei noites e noites e noites com problemas, assim, quem está disposto a isso? Imagina se você não tem um apoio em casa e tem filho pequeno, como é que você faz? Você larga o war room? Não tem como. Então, tem algumas coisas que é difícil para a mulher na área de tecnologia, e eu imagino que em outras áreas também deva ser. Mas quantas vezes eu passei a noite resolvendo problemas com o meu time, porque alguma coisa parou e tem questões críticas. Essa é a parte difícil que eu falo da tecnologia, quando você tem que tocar uma operação 24/7, quando a sua disponibilidade ela é maior do que as 8 horas, 9 horas do dia, que seja, onde ela extrapola a sua vida e entra na sua casa, porque, né, você está ali disponível, e o curioso é que a tecnologia hoje, ela está num nível que ela é tão imprescindível quanto o médico, né, porque se para um sistema, não faz mais nada, porque está muito informatizado, tudo muito informatizado hoje, então depende muito de tecnologia. Então depende da área da tecnologia, muitas vezes você não consegue porque você não tem essa disponibilidade nesse momento da sua vida, e aí sim, há uma questão ainda cultural, familiar, que pesa mais para a mulher, os cuidados com casa, os cuidados com família, se tem filho pequeno, recai. E se você não tem uma rede de apoio em casa que suporte você nas suas crises, ferrou mesmo, né? Então, assim, o que você faz? Você vai escolher o quê? Você vai escolher a sua família. E se eu não tivesse minha rede de apoio, eu também escolheria minha família. Né? Não vamos, né? Essa dúvida a gente não tem. Mas é isso que talvez dificulte essa entrada. O meu marido falou para mim uma vez assim, ó, eu não vou ter o segundo filho, tá? A gente só vai parar no primeiro, porque onde você fica? Cadê você nas horas? Eu fico aqui a noite inteira, muitas vezes, e você está trabalhando. Era uma realidade na minha casa. E tudo bem, combinamos, temos uma filha única, né? Já adolescente, está viva aí, ótima, quase, né? Vai fazer 20 anos. Mas teve uma fase da minha vida que era, assim, muito difícil, né? Porque a dinâmica, e a minha casa, meu marido sempre me suportou por conta disso. Todo mundo tem a mesma condição? Esse é o ponto. Isso que talvez eu acho que dificulte, porque tem áreas na tecnologia que elas são mais simples, né? Então, pega uma área de governança que você não tem uma operação 24/7, por exemplo, ela é mais simples, mas se você pega uma operação nervosa, que tem operação 24/7, que você tem uma dedicação 24 horas, é difícil, não é fácil conciliar. Eu acho que isso é o que dificulta, não que eu acho que elas não queiram. Às vezes essa demanda ela impossibilita esse processo. A arquitetura é mais fácil, né? Não vai cair um servidor no sábado de madrugada. E se cair, não é o problema do arquiteto. Vai ser de TI. Certamente. Eu concordo em gênero, número e grau com o que a Ana comentou, Politi, e essa é uma realidade não apenas do mundo de TI, mas de todo o ambiente corporativo. A escassez de mulheres em posições de liderança, a gente vê em todo o meio corporativo. Obviamente que na área de TI
até pelas razões aí que a gente comentou, ela fica mais evidente. Mas isso acontece no mundo corporativo como um todo. A gente fez uma pesquisa no ano passado com o INSPER que se chama Quebrando Mitos sobre Liderança e Gênero. Nessa pesquisa, nós conversamos com 1.500 profissionais, entre eles líderes mulheres, líderes homens e os liderados. O que ficou muito forte nessa pesquisa em relação às líderes mulheres quando comparadas aos líderes homens? Quando eles estão em estágio mais avançado da carreira, posições acima de posições gerenciais, a preocupação da mulher em relação a equilíbrio de vida pessoal e trabalho, ela é muito maior do que a preocupação do homem. Isso vem completamente ao encontro do que a Ana comentou quando ela citou o exemplo do War Room ter que passar a noite toda trabalhando. E teve um outro ponto que chama atenção nessa questão de diferença entre o comportamento do líder homem e da líder mulher. A preocupação do líder homem pela busca da promoção, ela é muito maior do que a preocupação da líder mulher pela busca da promoção. Então, esses dois aspectos explicam bastante esse cenário que a gente vê no mercado do fato de terem aí ainda mais líderes homens do que líderes mulheres. E é só complementando, né? Não sei se vocês, na época da pandemia, o que aconteceu quando a gente foi para casa em lockdown? Quem é que muitas vezes abriu mão do emprego? Qual foi o índice que mais subiu de desemprego? O da mulher, porque onde que deixava? Como é que cuidava do filho? Então, assim, já é naturalmente uma questão que, assim, parece que quando chega nesse ponto, a responsabilidade para estes assuntos é da mulher e o homem vai trabalhar, como se a gente não trabalhasse. Mas isso, assim, ó, depende da composição da família, mas é fato, o desemprego da mulher aumentou muito pós-pandemia e durante a pandemia, porque tinha os cuidados e quem teve tinha filho pequeno nessa ocasião, sofreu muito mais. Então, esse é um dos dados assim que me chamava muito a atenção. A gente falou, como é que a gente começa a voltar essas mulheres no contexto da sociedade, né, trabalhando, porque ela teve que abrir mão da carreira, né, e para cuidar, né, da casa e dos filhos num momento de pandemia onde não era possível deixar em escola, deixar nada, e como é que a gente trabalhava dentro de casa com o marido, com as responsabilidades, com o filho, enfim, esse dado, assim, tem uma questão cultural. Isso que eu falo que se em casa a gente não tiver uma rede de apoio, não é fácil. Como é que a gente, assim, por mais que a gente tente equilibrar vários pratinhos, tem uma hora que não dá, né? Você fala assim, alguns vão cair, quais eu vou escolher cair? O que eu vou deixar cair nesse momento? E então, eu acho que esse é o ângulo, né, Ana, quando você está olhando individualmente, né, assim, a condição da mulher, que é diferente da condição do homem, como você está colocando. Agora, quando você olha coletivamente, você olha para a empresa, né? Eu vou voltar no que você falou no começo da conversa. Você falou, olha, são diferentes homens e mulheres e são complementares, né? Mulheres vão ter certas características, homens vão ter outras. Claro que isso a gente está generalizando, é sempre, né, existe um quê de individualidade aí muito, muito forte. Mas, em linhas gerais, há um complemento. As empresas parecem buscar, né? Acho que a Maria vivencia isso até mais do que todo mundo, como as empresas buscam trazer essa diversidade, porque ela entende que é boa para ela, né? Se você tem todo mundo com um pensamento muito parecido, muito único, você talvez perca oportunidades, né? Justamente por não enxergar por todos os ângulos, né? Me parece que é isso que as empresas buscam. Nesse sentido, a diversidade vai além, né, de gênero ou raça, né, que são os dois, vamos dizer, pilares da diversidade mais discutidos, mas vai além deles, né? Certamente, e Politi, esse dado que você falou, ele é mostrado numericamente, né? A gente tem inúmeros estudos que mostram que o resultado de empresas que são mais diversas, eles são resultados
mais positivos. E isso é algo simples, né? A ideia por trás disso ela é muito simples. A empresa deveria espelhar a sociedade. E no Brasil a gente tem uma sociedade multidiversa. E é por isso que a gente insiste tanto nessa questão de diversidade, como você bem mesmo disse, não só olhando a questão de gênero, mas gênero, raça, orientação e todas as possíveis diversidades aí que a gente possa encontrar dentro da nossa sociedade. Inclusive a diversidade de pensamento, que para mim é a das mais ricas, né, quando a gente fala. E esse dado que a Maria traz, ele é bacana porque quando a gente espelha o que está na sociedade, a sociedade se enxerga na empresa, né, como parte daquele acolhimento daquela cultura. E aí, cada vez mais a gente está se abrindo por um mundo mais diverso, mais acolher, mais mas assim, sem discriminação, as pessoas elas podem ter a liberdade de ser o que elas quiserem, obviamente dentro, né, do contexto de educação, né, e respeito, mas quando ela se enxerga que ela tem algum match com aquela empresa, ela se vê ali, ela passa a seguir a marca, ela passa a consumir da marca, ela se identifica com aquilo. Então, isso gera um volume, né, de impacto para a sociedade maior. Quando você tem uma empresa que ela sai vou dar um exemplo, que uma propaganda errada, que seja um pouco mais preconceituosa, o que que acontece? Como é que a sociedade reage hoje? Não compro mais. Então, né, tem o contrário também dessa moeda, por isso que cada vez mais a diversidade, ela é muito mais para você se ver e que a sociedade se veja na sua marca e ela se sinta representada, porque isso também vai gerar negócios para a empresa, né? Sim, isso também é importante, não só que a gente tenha, eu falo, o conflito bom dentro de casa na diversidade de pensamento, porque aí a gente consegue se complementar e criar soluções melhores, né, mais inclusivas. E eu acho que isso é o rico, porque senão a gente tem um pensamento mais enviesado, a gente tende a fazer as coisas mais enviesadas pela minha ótica. Mas será que a minha ótica é a melhor que existe no mundo? Então, por isso que é importante, por que a gente fala assim, vamos fazer teste AB, vamos olhar, perguntar para o mercado, por que existem as pesquisas? Para a gente olhar se a gente está sendo assertivo ou não, ou se eu preciso corrigir rota dentro da minha casa. Mas se eu tenho um pensamento diverso, eu consigo talvez diminuir as minhas diferenças e ter essa complementariedade, essa representatividade dentro do meu contexto de pensamento. Eu concordo com a Maria nesse sentido. E exatamente por esse ponto que quando a gente vai aí para a pauta do ESG, a questão da diversidade ela vem sendo cada vez mais buscada e discutida, não só dentro das empresas, mas também e principalmente dentro dos fundos de investimento que estão por trás dessa empresa. Como a Ana falou, a gente tem N exemplos de publicidade que foi mal feita no passado recente, e a gente viu uma verdadeira destruição da marca por causa disso. O que é triste, mas ao mesmo tempo é positivo, porque isso mostra a evolução da sociedade, né? Buscar e comprar aquele produto com aquela empresa que me identifico, porque me identifico com os valores daquela empresa, além do produto e serviço. E está acontecendo de fato, né? A gente tem visto. A primeira vez que eu li isso, curiosamente, foi são uns 8 anos no livro, precisa ver quando saiu o livro do Mark Schaefer, que é um autor americano, um cara que foi executivo muito tempo, tal, e ele escreveu sobre no livro dele, faz uns 8 anos, nos Estados Unidos, estava começando lá esse movimento, né? Sobre uma marca de sabonete, ele presenciou isso, né? Um pessoal que na verdade ele teve um insight vendo lá a filha dele, que era recém-casada, comprando sabonete numa cidadezinha lá, um sabonete local, tal, porque sabia quem fazia, né, e que tinham certos comportamentos, tal. E aí ele foi estudar a fundo e viu que, pô, esse era um comportamento, né, uma tendência de comportamento que já pegou lá e já pegou aqui também, né? Nossa, é muito legal conversar com vocês, é muito bom ter essa, né, uma conversa serena e franca sobre isso, porque é algo que está acontecendo, a gente sabe, né, que a presença masculina na área de TI é muito maior do que a feminina, e é sempre muito legal trazer lideranças femininas, pessoas que deram certo
nessa área sendo mulheres, né, para abordar o assunto, além de uma pessoa que dá certo como diretora da Roberts Ref, que observa esse mercado também com muita atenção. Então, Ana, quero te agradecer muito pelo papo aqui hoje. Obrigado por participar aqui com a gente. Agradeço o convite para você, a Maria. Muito obrigada aí e fiquei muito feliz de estar com vocês. Nós é que ficamos. Muito obrigado, Ana Paula. E Maria, muito bom ter você mais uma vez. Obrigado por mais uma vez doar um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Obrigada, Cássia, obrigada, Ana. Foi um prazer. Que venham muitas outras conversas como essa e num futuro próximo com dados estatísticos ainda melhores, né, Ana? Não é? A gente está trabalhando para isso, né? Para mudar os números. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o robertref.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Roberts Ref Talks é um conteúdo da Roberts Ref, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Ana Paula Corazini, diretora de tecnologia da Eugene, e a Maria Sartori, diretora associada aqui da Roberts Ref. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Roberts Ref Talks. Até a próxima, hein?